Oi gente, tudo bem? Mais um Clube da Leitura no ar e eu tô muito feliz porque hoje nós estamos fazendo o primeiro vídeo de A Libélula no Âmbar. Eu tô muito feliz por estar começando esse segundo livro com vocês. Me contem aqui abaixo. Vocês já providenciaram o livro de vocês? Estão lendo pelo PDF? Ou vocês só vão acompanhar os vídeos aqui do canal mesmo? Me deixem saber como está a leitura de vocês. Para quem quiser comprar os livros, mais uma vez eu vou deixar registrado aqui que vocês conseguem comprar pelo link que fica aqui na descrição do vídeo. Esse link que tá aqui é um link da Amazon. É um link onde eu separo para vocês os melhores preços e de quebra vocês me ajudam a ganhar uma comissão aí. Então eu ajudo vocês, vocês me ajudam e assim vai ser só sucesso nesse Clube da Leitura. Espero muito que vocês gostem. Muito obrigada a todo mundo que participou do Clube da Leitura de A Viajante no Tempo. Eu espero que vocês continuem aqui no canal acompanhando os vídeos agora da Libélula no Âmbar e eu espero que vocês gostem. Vamos começar. No vídeo de hoje nós vamos comentar o capítulo 1, 2 e 3 da Libélula no Âmbar. E pra semana que vem nós vamos ler o capítulo 4 e 5. Já deixem anotado, já comecem a anotar aí todas as coisas que vocês forem percebendo. Capítulo 4 e 5 pra semana que vem. Eu sempre recebo alguma pergunta ou outra me perguntando qual que é a sequência de A Viajante no Tempo. Às vezes as pessoas começam a ler A Libélula no Âmbar e acham que estão lendo o livro errado, porque começa bem lá no futuro, né? E não, gente, é o livro certo, a sequência de A Viajante no Tempo é mesmo A Libélula no Âmbar. O que acontece é que aqui no início desse primeiro capítulo nós vamos acompanhar a vida do Roger Wakefield. O Roger, ele tá grande, muito grande pra falar a verdade pra vocês. Acontece que o reverendo, né, que era o pai dele, foi quem cuidou, quem criou o Roger, havia falecido. Então ele foi para Inverness, se eu não me engano ele morava em Oxford, ele foi para Inverness para cuidar das coisas do pai dele, do reverendo, para colocar tudo em ordem, separar as coisas, ver o que era para doação, o que não era. E aí nesse primeiro capítulo nós vamos tendo aí um relato do que tá acontecendo na vida do Roger, como que o Roger tá lidando com essa perda do pai. Na verdade, o reverendo, ele é o tio-avô do Roger. E ele precisou pegar o sobrinho para criar, porque tanto a mãe quanto o pai do Roger morreram na Segunda Guerra Mundial. A mãe do Roger, se não me engano, ela foi morta numa blitz, e o pai do Roger foi morto no canal. Então, assim, o Roger estava sozinho, era órfão, e o tio-avô dele foi lá e pegou ele para criar. E pro Roger, o reverendo sempre foi o pai dele, porque eu acho que é desde os 5 anos de idade que o reverendo cuida do Roger. Na série, nós também temos essa passagem de tempo. Nós começamos ali o primeiro episódio da segunda temporada com a Claire já no futuro. Mas é diferente, porque nós já começamos com o Roger grande, né? Com o reverendo morto. Lá na série, não. Nós vemos o Roger pequenininho, quando a Claire retorna, né? Nós vemos o reverendo ainda vivo, inclusive ele dá muito suporte pro Frank. Então nós temos essa diferença aí. Todos os dois começam com a Claire já no futuro, mas em momentos diferentes. Uma outra diferença também desse livro para o primeiro livro é que no primeiro livro ele é inteiro narrado pela Claire. Nós temos sempre a Claire contando tudo que tá acontecendo. Aqui não, aqui uma outra pessoa que tá nos contando a história. Até agora eu não sei quem é essa pessoa, nem sei se a gente vai descobrir quem é a pessoa que tá contando. Mas, pelo menos no início do livro, não é a Claire que tá narrando isso pra nós. E a pessoa que tá nos contando, nos conta que uma mulher muito bonita bate na porta do Roger. Uma mulher alta, esbelta, bem vestida, que mostrava que ela tinha uma boa posição, cabelos encaracolados. Nossa, maravilhosa Claire, né? Bate na porta do Roger, junto com a Brianna, que também já era adulta. E também já estava em idade adulta, já era uma mulher feita. E as duas vão lá, né? A princípio elas vão lá conversar com o Roger, dar o apoio e o suporte pra ele. A princípio é isso. Mas depois de um bom tempo de conversa, nós vemos que a Claire está com segundas intenções. Ela leva uma papelada pro Roger pedindo a ajuda dele. Na verdade, o Roger, ele é um historiador, né? Ele trabalha com isso. E a Claire levou ali alguns documentos com alguns nomes de alguns escoceses da época, né? Que ela conheceu, pedindo para que o Roger dê uma vasculhada naqueles nomes e encontre o destino deles, né? Procure saber o que aconteceu com eles logo após o levante jacobita, procure saber qual rumo que eles tomaram. A Claire leva alguns nomes em específico e a grande maioria dos nomes tem o sobrenome Fraser. Para quem leu o livro antes de ter visto a série, pode ter ficado ali com uma pontinha de dúvida, porque o que acontece?
Quando a Claire ela tá apresentando a Brianna pro Roger, ela apresenta a Bri como Brianna Randall. Então a gente fica assim, nossa, mas será que ela é filha do Frank e tal? Mas algumas linhas depois nós vemos a descrição da Brianna. Ela era uma das mulheres mais altas que o Roger já tinha visto na vida dele. Segundo ele, ela era mesmo muito alta e ela tinha uma cabeleira ruiva, linda, maravilhosa. Aí, gente, já cessam todas as nossas dúvidas, né? Ela não poderia ser filha de outra pessoa, a não ser do nosso amado Jamie Fraser. O Roger, ele não se lembrava muito da Claire até que ela fala que ela era esposa do Frank. O Roger já havia ouvido falar muito do Frank, porque o reverendo e o Frank eram grandes amigos. E o Frank sempre estava atrás do reverendo para eles fazerem pesquisas. Os dois eram aficionados pela história dos jacobitas, né? Na verdade, quem era aficionado pelos jacobitas era o reverendo, e o Frank, ele tinha aquela necessidade gritante dentro dele de saber um pouco mais dos antepassados dele, então juntou meio que o útil ao agradável. Então eles eram grandes amigos. Então o Roger ouviu falar muito do Frank, e na hora que ela menciona o Frank, o Roger já muda assim completamente com elas, começa a dar mais atenção, né? Antes ele estava sendo educado, agora não, ele realmente está interessado. Começa a dar mais atenção para elas, inclusive ele começa a reparar muito na Brianna. Gente, o interesse do Roger pela Brianna foi à primeira vista. Ele ficou encantado com ela, tanto que a Claire pede para ele iniciar esse projeto e ele tá com muita vontade de continuar nesse projeto só para poder ver a Brianna cada vez mais. O interesse do Roger, é claro, era na Brianna, mas a Claire também chamava muita atenção do Roger. Ele descreve pra gente que ela era linda e que uma das coisas que deixou ele mais intrigado foi ver que na mão dela, ela usava uma aliança em cada mão. E a aliança prata, ela tinha o estilo das alianças das terras altas. Isso deixa ele bem assim... Isso deixa ele bem curioso nessa aliança da Claire. Quem não ficaria, né, gente? Uma mulher usando duas alianças e uma aliança, assim, típica das terras altas. Uma mulher que vive nos Estados Unidos, uma inglesa. Alguma coisa tem, e isso chama muita atenção do Roger. O Roger, ele tava ali com um objetivo único, gente, que era pôr ordem na bagunça que o reverendo havia deixado pra trás. Ele tava ali para separar as coisas que eram para doação, coisas que eram para doar para bibliotecas. Mas quando a Claire entregou esse projeto nas mãos dele, o lado historiador dele falou mais alto. Ele queria muito conseguir colocar um fim naquele projeto, entregar aquele projeto para Claire com um resultado positivo. Mas ele também queria ver a Brianna mais vezes. Como eu disse para vocês, ele ficou muito interessado nela. Então, óbvio que o Roger mergulhou de cabeça aqui nesse projeto. Eles estão lá tomando um chá, conversando, e aí a Claire toca no assunto também das druidas. Ela quer saber se ainda existem esse grupo de mulheres que ela havia conhecido há 20 anos atrás, e o Roger não tem muito conhecimento desse grupo. E aí a Claire fala, a senhora Graham, que trabalhava aqui, ela participava, inclusive eu ouvi ela dançando, né? Na manhã em que eu conheci o ritual das druidas, ela estava lá dançando. Ele fica meio abismado de imaginar a senhora toda cristã que trabalhava ali pra eles, dançando em um ritual pagão. E aí ele fala, olha, ela tem uma neta, Fiona, e inclusive ela me ajuda aqui, ela trabalha aqui em certos dias da semana. Talvez se você for conseguir alguma informação, você vai conseguir com ela, mas não sei muito não. Ele tava meio incrédulo. O interesse da Claire nas druidas era descobrir alguma coisa a respeito da Gales. Afinal, aquele era o ano em que a Gales ia atravessar pelas pedras de Crag-Nadum. Então ela queria descobrir alguma informação a respeito dela. Como a Gales tinha muito interesse nesses assuntos, né, rituais de paganismo, ela imaginou que se houvesse algum grupo de druidas ali, talvez a Gales teria alguma relação. Então ela queria encontrar as druidas para chegar até a Gales. O que nós precisamos destacar aqui nesses primeiros capítulos é que nós não vemos sinal nenhum de relacionamento conturbado entre Brianna e Claire. Elas têm um relacionamento de mãe e filha típico, elas conversam, elas brincam o tempo todo, dão risada. Então até aqui tá tudo bem, entre as duas. Outra coisa que eu acho muito interessante aqui também é que a Brianna e a Claire, elas vão fazer uma viagem pro Lago Ness e depois elas retornam muito cansadas. A Brianna, ela sobe, ela toma um banho e vai deitar antes da Claire, e quando a Claire chega no quarto, a Bri, ela tá deitada e dormindo. E a Claire começa a acariciar, passar a mão nos cabelos dela e ela dá um sorriso igual o Jamie. O Jamie sorri dormindo e a Brianna também. E ela fala que toda vez que ela olha pra Bri, ela pensa, nossa, como você é parecida com ele. E, gente, esses primeiros capítulos, especificamente esse final do primeiro capítulo, ele é muito nostálgico. A Claire tem algumas lembranças do Jamie, mas em todos os momentos dos capítulos seguintes também, nós vamos tendo várias referências ao Jamie. Então é muito nostálgico. É nostálgico também relembrar a vida que a Claire tinha no passado e pensar que a Claire agora tá em 1968. Então, assim,
São mundos completamente diferentes. A gente já estava acostumado a ver a Claire lá no passado e agora nós vamos ter que nos adaptar a vê-la no futuro. Mas calma, né? Vamos dar fim a esses primeiros capítulos primeiro. No início do segundo capítulo, o Roger ele demonstra uma certa dificuldade em concluir o projeto que a Claire lhe deu. Ele tem algumas dificuldades, algumas informações não estão batendo e ele não está entendendo nada. Segundo os documentos que o Roger tinha em mãos, não era possível que os homens da propriedade do Jaime, a propriedade de Lily Broke, que não haviam feito um juramento de lealdade ao chefe do clã Fraser, estivessem à disposição do Lord Lovat, que é o avô do Jaime. Isso não batia para ele. E aí logo depois ele vai perceber que o único elo que existia entre os homens da propriedade de Lily Broke e os Frasers, né, do avô do Jaime, era um capitão chamado James Fraser. Era o único elo que existia entre esses dois extremos. E aí o Roger ele começa a ver o nome desse capitão em todos os documentos que ele vai pesquisar. Tudo que ele vai olhar tem o nome desse bendito James Fraser. Mas o que acontece é que esse nome não tá na lista da Claire. Ela não quer saber o paradeiro desse homem. E o Roger ele tá pesquisando muito, gente. Ele tá muito assim... Ele tá muito entregue nesse projeto. Ele vai até a propriedade de Lily Broke. Inclusive me parte o coração ver ele descrevendo Lily Broke toda assim em ruínas. Tudo que a gente presenciou ali no primeiro livro, a vida da Janet, do Ian, do Jaime, da Claire em Lily Broke, agora a gente vê só as ruínas, sabe? Só os tijolinhos caídos ali. Gente, nossa, me parte o coração esse trecho onde ele descreve a propriedade, o estado atual dela. E vocês, que sensação que vocês tiveram ao ler essa parte, em ver Lily Broke dessa forma? Comentem aqui se foi a mesma sensação que eu tive. Acontece também, né, nesse segundo capítulo, um momento cômico muito engraçado. A Brianna, ela tá querendo ir no banheiro e tal. Engraçado assim, a Claire fica bem constrangida. A Brianna tá querendo ir no banheiro e aí eles brincam, né? Eu fico imaginando o que será que as pessoas no passado usavam como papel higiênico. Deve que era muito ruim, né? E aí a Claire fala, não, na verdade não era, gente. Porque ou eles usavam um pano úmido ou eles usavam uma folha de tal erva, que era uma folha bem macia. Tipo, entregando super, né? Aí ela vai despistar, não, eu li isso num livro... tentando despistar, mas eles ficam meio assim, oi, como você sabe disso? O Roger, ele convida a Brianna pra fazer uma pesquisa de campo e a Claire pede pra ele não levá-la a Crag-Nardun. Ela fala que ela tem seus motivos, que ela vai levar a Brianna lá no momento certo, mas que não a leve lá agora, e inclusive não mencione também o nome do capitão James Fraser em nenhum momento. O Roger, ele consente, elas vão embora e o Roger vai pro quarto dele quando ele encontra uma manchete lá no quarto dele, pesquisando, né, mais a respeito do que a Claire lhe pediu. Ele encontra uma manchete com uma foto da Claire e escrita de volta ao mundo dos vivos. Lembra que lá na série um fotógrafo tira uma foto da Claire e publica uma notícia a respeito do retorno dela, né, sequestrada pelas fadas? Então, aqui nos livros também acontece essa parte, mas do Roger encontrando essa notícia. E o Roger começa a ler aquilo tudo e as coisas começam a meio que se encaixar na cabeça dele. E aí, quem que tá na foto junto com a Claire? O Randall. E aí ele começa a pesquisar, olhar assim no rosto do Randall, buscar traços da Brianna e adivinha, ele não acha nada. E aí ele fica, mas como se ela não tem traços da mãe, ela deveria ter traços do pai, a não ser que... Aí uma notícia mais abaixo chama mais atenção dele ainda, né? A notícia fala que a Claire havia desaparecido em 45, havia ficado 3 anos fora. E quando ela voltou, e aí o Roger começa a fazer as contas, poxa, se tem 3 anos que ela tava fora, se ela voltou em 48, nós estamos em 68, a Brianna vai fazer 21 anos, ou seja, ela retornou grávida. Ou seja, esse filho não pode ser do Randall. O Roger começa a fazer as associações na cabeça dele, e ele começa a imaginar se aquela viagem seria para revelar pra Brianna que o pai dela era um escocês e não o Frank, como que seria isso? Ele não queria fazer parte disso tudo. Gente, não sabe de nada ainda, né? Coitado do Roger, tão inocente aqui nesse início do livro. E eu fico pensando, gente, o que passava na cabeça da Brianna? Porque pelo que a gente vê, as descrições aqui no livro são muito claras. Ela era uma mulher alta, ela era uma mulher de um cabelo ruivo lindo, olhos azuis, estonteante. Como que ela seria filha do Frank, que nós também temos a descrição do Frank aqui. O Roger nos fala que ele era um homem magro, alto, moreno, esbelto, bonito até, mas não bate a descrição. Como que a Brianna
nunca atiçou assim na cabeça dela, mas eu sou tão diferente dele, como ele poderia ser meu pai? Porque realmente, gente, a Brianna não tem nada a ver com o Frank. Será que isso nunca passou na cabeça dela? Só eu que me pergunto isso? A Claire também nos conta aqui que ela tava ficando de saco cheio de ficar medindo palavras na frente da Brianna, porque vez ou outra ela soltava alguma coisa ali que poderia incriminá-la, vez ou outra ela media as palavras, deixava de falar certas coisas, e aqui no capítulo 3, inclusive, acontece um momento desse, mas a Brianna não percebe, isso passa despercebida. E elas estão tomando um chocolate quente ali, depois de uma volta delas, e ela fala pra Brianna, olha, esqueci, eu preciso ir lá no correio levar essa carta, e ela mentira. A Claire não foi no correio nada. Ela foi atrás da Fiona para descobrir ali algumas informações a respeito do Roger. Acontece que a Claire não estava muito inocente assim na história. A Brianna, inclusive, questiona ela, mamãe, por que você tá querendo saber essas coisas que você tá querendo saber? Até que enfim, né? Porque a Brianna estava acompanhando ela nesses passeios com o Roger, mas até então ela não tinha tido curiosidade de por que a mãe dela queria saber essas coisas que ela queria saber. E aí ela fala, bom, eu tenho os meus motivos, é uma pesquisa que seu pai começou e não teve tempo de terminar, e ela pergunta, e por que o Roger? Porque existem empresas profissionais que fariam esse trabalho, e ela fala, o seu pai iria gostar que ele cuidasse disso. E aí a Claire nos conta que ela não havia escolhido o Roger de uma forma inocente. Na verdade, essas empresas profissionais que o Frank usava, a Claire também usou elas para fazer uma pesquisa e descobriu quem era o Roger. A Claire sabia quem era o Roger. Se vocês não sabem, né, o Roger, ele é da linhagem do filho da Gales com o Dougal. Então, a Claire pesquisou, a Claire sabia quem ele era, por isso a Claire foi atrás dele. E ela ainda fala, eu só não imaginava como ele era. Nós terminamos esse capítulo com a Brianna e com o Roger indo fazer a pesquisa de campo deles lá em Culloden. E a Claire, ela fala que ela poderia estar ali, visitar vários lugares, mas que ela jamais colocaria os pés dela nesse campo de novo. E aí nós terminamos o capítulo ali de uma forma muito nostálgica também. E triste até, com a Claire sentada, né, no escuro, comendo chocolate e pensando no Jamie. Gente, é de cortar o coração ver a Claire longe do Jamie, ver a Claire lá no futuro, pesquisando isso tudo. A Claire tem certeza que o Jamie morreu na Batalha de Culloden, tanto que ela fala com o Roger que o nome dele não tá na lista porque ela sabe o que aconteceu com ele. Mas, gente, a Claire não sabe de nada, né? Eu tô louca pra ver ela descobrindo que ele tá vivo, mas vamos com calma. Não vamos passar aí a carruagem na frente dos bois, ainda tem muita coisa pra gente acompanhar. O que vocês acharam desse começo de livro, né? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, capítulo 4 e 5, eu espero vocês lá. Super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau!